Bem, gente, vamos para a segunda parte agora da aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia, aula 26. Agora a gente vai falar de superfícies quadráticas, tá? Então agora eu estou olhando para o caso no R3. Né? Então, eu tenho coordenadas x, y, z, né? E aí a ideia é que as superfícies quadráticas vão ser subconjuntos, na verdade, né, do R3, que obedecem a uma equação que envolve uma equação de segundo grau, basicamente, né, que envolve as três coordenadas aí do R3, essas três variáveis do R3. Então, para escrever a maneira mais geral possível de todas as combinações, né, eu vou ter um ax quadrado mais by quadrado mais cz quadrado mais as combinações 2 a 2 aqui, né? Então vou ter cd xy mais eyz mais fxz. E agora eu vou ter a parte linear, gx mais hy mais iz mais j igual a zero, né? Tá, foi diminuindo aqui, só ganhar um pouquinho de espaço. Assim, aí eu posso escrever direito, mais j igual a zero. Aí nota de novo, né, que eu tenho aqui uma parte quadrática, né? Quadrática. Eu tenho aqui uma parte linear e uma parte constante, né? E aí a nossa equação vai ficar analogamente ao caso 2D, né? Vai ficar x, y, z. Aí eu vou ter uma matriz aqui, que vai ser essencialmente esses valores nas diagonais, né? A, B, C, e os termos cruzados vão aparecer divididos. Então, xy é 1, 2. Então, fica d sobre 2 aqui, d sobre 2 aqui. YZ é 2, 3. Então, é esse cara aqui. E sobre 2. E no 3, 2, E sobre 2. E o FXZ fica aqui. F sobre 2, F sobre 2. Essa é a minha matriz da forma quadrática em 3D aqui. Eu tenho x, y, z, né? Mais, agora, essa forma linear, que vai ser um g, h, i, vezes x, y, z, né? Mais j igual a zero. Né? E aí, de novo, a gente tem aqui uma matriz, uma matriz simétrica. Né? Só aconteceu um probleminha aqui. Vamos ajustar esse negócio. Quero usar minha folha inteira. Então, eu tenho esses caras aqui. E eu também posso diagonalizar. Né? Então, a forma quadrática, existe base em que Q é diagonal. Certo? Então, a gente pode dizer aqui que a gente tem a nossa matriz Q aqui e aqui a nossa matriz L. Né? Então, aí eu vou ter uma mudança de base, né? Eu vou obter os autovalores e aí eu vou mudar isso aqui. Então, eu vou chegar numa situação que eu tenho x til, y til, z til. Aí eu vou ter aqui lambda 1, lambda 2, lambda 3. E aí, por convenção, tá, gente? Vamos tentar ordenar essas coisas aqui da maneira que eu tinha falado antes, que a gente vai ter todos os autovalores positivos, depois todos os negativos, depois todo o zero. Então, se você tiver um positivo, negativo e zero, ou então positivo, positivo, negativo, ou positivo, negativo, negativo, né? Então, se a gente ordenar os autovalores desse jeito, e aí, claro, equivalentemente os autovetores da base, né, ortogonal, né, só lembrar aqui, uma base ortonormal, né? Isso vai facilitar a nossa vida na hora de classificar, que a gente não vai ter que ficar estudando as permutações. Tá? Vezes x, y, z
til aqui, né? Mas, e aqui eu vou ter, de novo, né? Esse GHI ele vai aparecer com uma mudança de base e tal, e eu vou ter aqui GHI vezes x til, y til, z til, mais j igual a zero, né? Ou seja, nessa nova base aqui, minha forma quadrática vai ser lambda 1 x til ao quadrado mais lambda 2 y til ao quadrado mais lambda 3 z til ao quadrado mais g x til mais h y til mais i. Não é a unidade imaginária, tá? O alfabeto é finito, eu estou chegando no z aqui já, mais jzão igual a zero, né? E aí, isso aqui também eu posso completar quadrados, da mesma maneira que a gente fez, só que dando um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter 3 coordenadas. E aí, nossa equação vai ficar na forma canônica, para obter a equação na forma canônica, né? Que vai ser uma coisa assim, lambda 1 x barra ao quadrado mais lambda 2 y barra ao quadrado mais lambda 3 z barra ao quadrado mais algum j minúsculo igual a zero, né? E aí, a gente pode pensar, por exemplo, se o j for diferente de zero, né? Se o j for igual a zero, a gente pode ter casos degenerados e tal, né? Mas vamos pensar aqui nos casos do j igual a zero e dos 3 autovalores diferentes de zero, né? Então, se algum deles for zero, esse cara não vai aparecer. A gente vai ter um caso interessante, né? Se algum dos autovalores for zero, é só confirmar se eu não vou ter nenhuma exceção maluca. A gente pode ter casos de parábolas ou de cilindros, né? Mas se nenhum dos autovalores for zero, eu vou ter elipsoides, hiperboloides ou seus casos degenerados, né? Então, a gente pode agora fazer aparecer alguma das seguintes equações, né? Que vão ser essas aqui. Primeiro, para elipse, né? Deixa eu passar para a página de baixo. Elipse. Aliás, elipsoide. Elipsoide. Não tem mais acento, né? O elipsoide. A ideia é uma coisa assim. Essa imagem aqui eu peguei na Wikipedia, tá? Tem na descrição do vídeo vai ter o link pro autor, Creative Commons aqui, né? Mas basicamente o elipsoide vai ser uma figura assim. Ele vai ser uma elipse, né? Se eu cortar essa figura aqui nos eixos coordenados, eu vou ver elipses diferentes aqui, né? E a equação dela vai ser uma coisa do tipo x barra ao quadrado sobre a ao quadrado mais y barra ao quadrado sobre b ao quadrado mais z barra ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter lambda 1, lambda 2, lambda 3 diferente de zero, né? E aí eu posso pensar o seguinte, né? Esse cara aqui, eu poderia escrever x barra ao quadrado dividido por menos j sobre lambda 1 mais y barra ao quadrado dividido por menos j sobre lambda 2 mais z barra ao quadrado dividido por menos j sobre lambda 3, né, igual a 1. Nota o seguinte, eu estou num caso em que esse cara é maior que zero, esse cara é maior que zero e esse cara é maior que zero, né? Então é assim que eu verifico que eu vou ter um elipsoide, né? Aí eu posso ter um
hiperboloide de uma folha. Né? E aí, no caso em que eu tenho, por exemplo, deixa eu só confirmar quem é a nossa equação aqui. Eu vou ter... eu vou escrever rodado em relação à figura, tá? Então, nosso hiperboloide de uma folha é esse cara aqui. É esse cara aqui. Certo? E aí, nota que ele... nota que ele é como se você pegasse uma hipérbole e girasse essa hipérbole numa elipse. Tá vendo? Cada fatia dessa hipérbole num dos eixos aqui, né, é uma elipse. Isso aqui está nos eixos x, y, z, só tem que tomar cuidado. Né? Se a gente está ordenando os nossos autovalores, né, eu vou ter lambda 1 maior que 0, lambda 2 maior que 0 e lambda 3 menor que 0. E j, nosso j, diferente de 0. Né? Lembra que a gente está ordenando dessa forma, então eu vou ter x barra ao quadrado sobre a ao quadrado mais y barra ao quadrado sobre b ao quadrado menos z barra ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. A gente faz uma conta parecida com essa, né? Na verdade, isso. E aqui eu vou ter j, aqui eu preciso ter j menor que 0, né? Porque aí isso aqui vai ser x barra ao quadrado sobre menos j sobre lambda 1 mais y barra ao quadrado dividido por menos j sobre lambda 2 e z barra ao quadrado dividido por menos j sobre lambda 3 é igual a 1. E eu preciso, claro, que esse cara aqui seja maior que 0, esse cara seja maior que 0 e esse cara seja menor que 0. Ou seja, eu preciso ter dois autovalores com sinal distinto do j e um autovalor com o mesmo sinal do j. Né? Esse é o hiperboloide de uma folha. Eu posso ter também o hiperboloide de duas folhas. Né? Só para a gente se estabelecer aqui, né? Desse jeito aqui, esse eixo aqui, esse eixo aqui é o eixo Z. Tá? O eixo... Porque nota o seguinte, né? O que acontece quando o Z é constante? Quando o Z é constante, eu vou ter uma elipse, tá vendo? Quando o Z é constante, esse pedaço aqui desaparece. Esse pedaço aqui desaparece. Né? Ou vira constante, então eu posso passar para o outro lado e dividir todo mundo igual. E aí eu vou ter uma elipse. E você percebe que o tamanho da elipse vai variando com o Z. Né? Então, a ideia é essa, se eu tiver esses caras constantes. Agora, se eu tiver um outro constante, por exemplo, se eu tiver o x constante, eu fico com uma equação, né? Eu estou cortando aqui no eixo, nesse eixo aqui. Opa! Eu estou cortando no eixo paralelo ao eixo z aqui, né? Numa direção paralela ao eixo z, num plano paralelo ao eixo z. E aqui eu vou ter uma equação de uma hipérbole, tá vendo? Então, vai aparecer minha hipérbole bonitinha aqui. Né, se o x for constante, né, que ele vai passar para o outro lado e vai dividir aqui também, né, vai aparecer como constante. Agora, no hiperboloide de duas folhas, eu vou estar cortando diferente o hiperboloide. Né? Então, vou pegar uma imagem aqui. Então, nota que o hiperboloide de duas folhas é um pouquinho diferente. As seções dele também são elipses, só que tem um pedaço, uma região aqui em que ele não está definido. Né? Aqui eu teria uma coisa do tipo... aqui eu teria uma coisa do tipo...
Ops. Lambda 1 maior que zero, lambda 2 menor que zero, lambda 3 menor que zero, com j menor que zero também, né? Ou seja, dois autovalores com o mesmo sinal do j e um autovalor com sinal diferente. Isso aqui vai dar uma equação do tipo x barra sobre a quadrado menos y barra ao quadrado sobre b quadrado menos z barra ao quadrado sobre c quadrado igual a 1. Né? E aí percebe o seguinte, quando x é constante, tem uma região aqui que isso não vale. Por exemplo, se eu faço x igual a zero, se eu faço x igual a zero aqui, né, eu vou ter menos alguma coisa ao quadrado, menos outra coisa ao quadrado igual a 1. Então essa região ele não está definido aqui nessa região. Né? Então, do jeito que esse gráfico está feito aqui, né, esse aqui é o eixo x. Tá? Então a gente considerar. A gente considerar o que está da forma que está aqui, esse eixo é o eixo x. Certo? Vai ser o hiperboloide de duas folhas. Esses são os casos em que eu tenho todos os três lambdas não nulos. Né? E aí, claro, nos casos em que eu tiver j igual a zero, eu vou ter os casos degenerados. Tá? Eu vou ter planos, eu vou ter retas, eu vou ter retas congruentes, retas concorrentes, retas paralelas, eu vou ter planos que se interceptam, eu vou ter coisas desse tipo. Tá? Isso quando o j for zero. Aí fica como exercício para vocês verificarem quais são esses casos degenerados. Né? Agora, se algum lambda igual a zero, tá? Aí eu vou ter os paraboloides. Né? Então vou ter um paraboloide elíptico. Né? No caso do paraboloide elíptico, eu vou ter uma coisa assim. Em cálculo 2 vocês viram os paraboloides de rotação, né? E aqui eu posso ter, por exemplo, não necessariamente uma rotação, mas eu posso ter essa figura formando uma elipse, assim, né? E aí, isso é o tipo de coisa que aparece quando a gente faz aproximação de segunda ordem, tipo série de Taylor, em função de duas variáveis, né? A gente aproxima por paraboloides, né? Então a gente vai ter um paraboloide elíptico, né? Nesse caso, eu vou ter, por exemplo, lambda 1 maior que zero, lambda 2 maior que zero, lambda 3 igual a zero. A minha equação fica x quadrado sobre a quadrado mais y barra ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a um certo c vezes z. Né? Então, quer dizer, eu tenho os mesmos sinais, né? Esse C aqui também ele vai ter um sinal, então nesse caso aqui, C, se eu tiver uma coisa do tipo x barra ao quadrado, vai ficar lambda 1 sobre C, C sobre lambda 1, mais y barra ao quadrado C sobre lambda 2 é igual a z. Né? E aí vocês reconhecem isso de cálculo 2, né? Do nosso hiperboloide. Né? Ou seja, esses caras aqui tem que ser os dois maiores que zero. Tá? Então esse aqui tem que ser maior que zero, esse cara tem que ser maior que zero. Certo? Aí eu tenho o nosso hiperboloide. Percebe que se o z é negativo, né? Então eu vou fazendo cortes assim. Para z constante eu vou tendo elipses, tá vendo? Para valores constantes de z eu vou tendo elipses. Então esse nosso eixo aqui é o eixo z. Né? Então, e claro, se esses caras forem os dois menores que zero, né? O que importa é que eles tenham o mesmo sinal. Né? Se eles tiverem o mesmo sinal, né? Vai funcionar também porque eu vou ter o paraboloide para baixo, certo? E, ou seja, né,
Esse aqui é o caso em que eu tenho mesmo sinal. Ou lambda 1 menor que zero, lambda 2 menor que zero, lambda 3 igual a zero. Né? Se eu tiver sinais opostos, aí eu vou ter o paraboloide hiperbólico, né? Também conhecido como cela. E aí vocês devem ter ouvido falar do tal do ponto de cela em cálculo 2. Né? Isso aí vai ser o seguinte. Cela de cavalo, tá? Cela com S. Eu vou ter uma figura assim, por exemplo, né? E aí a equação fica, por exemplo, lambda 1 maior que zero, lambda 2 menor que zero, lambda 3 igual a zero. E aqui pela nossa convenção, tá? Da ordem dos autovalores, a gente vai escrever desse jeito. É x barra ao quadrado sobre a ao quadrado menos y barra ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a alguma constante vezes z. Né? E aí nota o seguinte, né? Do jeito que está essa figura, quando z é constante, eu tenho hipérboles. Então, para valores constantes de z aqui, imagina que eu estou cortando essa figura, eu vou ter hipérboles aqui. Ó. Então, se eu cortar aqui em cima, vai aparecer uma hipérbole aqui tracejada, tá vendo? Essas aqui, ó. Essas aqui são as hipérboles para valores constantes de z. Né? Então, a gente chama esse cara de ponto de cela. E, finalmente, um caso degenerado interessante, que é o cone quadrático, em que eu vou ter uma coisa do tipo x² sobre a² mais y barra ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z ao quadrado. Né? Quando eu tenho exatamente isso, né, eu vou ter um cone quadrático, que é basicamente um caso comum. Opa. Bem, no caso das nossas, nos casos degenerados, né? Então, eu posso olhar agora aqui, né? Casos degenerados. Que a ideia é o seguinte, eu vou ter, né, por exemplo, né? J igual a zero. E aí, vai aparecer para mim aqui o cone quadrático. O nosso cone quadrático. E essa equação, eu vou mudar um pouquinho, ela vai ficar assim, ó. Menos z² sobre c² igual a zero. Né? E isso vai dar para mim o nosso cone quadrático. No caso mais geral, vai ficar um cone elíptico, né? Então, eu posso representar esse cara assim. Percebe que para valores constantes de z, essa seção aqui, né, é uma elipse. Mas para valores constantes de x ou de y, eu vou ter retas que se interceptam, né? Se eu considerar valores constantes, por exemplo, de x, né, eu vou ficar com x² menos z² igual a zero, né? Ou seja, x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a z² sobre c². Isso são as nossas retas. Né? Então, percebe que todas essas figuras aqui, se eu mantenho alguma das coordenadas constantes, eu vou obter alguma curva quádrica, né? Alguma cônica, na verdade. Né? Outros casos degenerados, né?
eu posso ter, por exemplo, os casos em que, se eu tenho, por exemplo, caso em que a coordenada z não aparece, né? Casos em que a coordenada z não aparece, por exemplo, né? A z barra, né? Coordenada z barra não aparece, né? Aí eu posso ter, por exemplo, os cilindros, né? Vou ter cilindros. Que é basicamente uma extrusão, né, da cônica. Então, olha só. Se eu chegar, por exemplo, com uma equação eu posso pensar num cilindro elíptico. Aí eu vou ter uma equação do tipo x barra ao quadrado sobre a ao quadrado mais y barra ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Né? Você percebe que não tem z aqui. Então, na direção do eixo z, aqui, né? Na direção desse eixo z aqui, né? a minha curva não depende desse cara. Então ela é simplesmente uma extrusão. Eu estou esticando a minha figura, fazendo uma folha aqui ao longo dessa curva que é dada por essa equação aqui. Né? Então a gente pode pensar nas outras figuras também. Um cilindro parabólico, tá? Em que eu tenho um caso desse. Né? Eu vou ter uma parábola e vou esticar essa parábola ao longo do eixo z. Né? E aí, esse vai ser uma coisa do tipo x² igual a 4 a y, né? E eu posso ter também um cilindro hiperbólico, né? Em que aí eu vou ter, por exemplo, x² sobre a² menos y² sobre b². Lembrando que eu estou colocando na ordem, né, dos autovalores positivos para os negativos, igual a 1. E a nossa figura fica essencialmente as folhas da hipérbole, só que planas, né? E ao longo do eixo, paralelas aí ao eixo z. Né? Então eu vou ter uma figura assim. Né? Isso aí é o seguinte, na hora que você simplificar a sua expressão, você chegar nessas coisas, e essas constantes ao quadrado quer dizer que são constantes positivas, tá? Então você tem que tomar cuidado com o sinal. Né? Então, cuidado com esses sinais aí, tem que fazer a aritmética direitinho dos sinais. Certo? Então, eu vou ter outros casos degenerados, né, em que eu posso ter planos e coisas assim. Por exemplo, na hora que eu chegar no caso degenerado dessa hipérbole, eu vou ter, na verdade, dois planos que se cruzam, porque quando eu tiver justamente o caso que eu tenho as duas retas que se cruzam aqui nessa curva, na hora que eu esticar essa curva ao longo do eixo y, eu vou ter dois planos que se curvam. Certo? Então, a ideia é essencialmente a mesma. Você vê, a diferença é que a gente tem agora um zoológico muito maior de curvas aí para representar. Né? Quem está fazendo cálculo 2 está bem acostumado com essa aqui, né? Com a nossa cela e com esse paraboloide elíptico. Né? Então, tem uns exemplos lá no final nos vídeos complementares da trilha de aula e a gente se vê então na próxima aula. Até mais.